Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, vamos começar a nossa segunda aula de organização e normas. Semana passada a gente viu um pouquinho a respeito dos conceitos de gestão, né? Então, quando a gente fala de organização, né, essa matéria ela é dividida, né, entre organização e normas. Quando a gente fala de organização, a gente passou um pouquinho pelos conceitos básicos ali de gerenciamento, né? Principalmente gerenciamento baseado, focado na indústria, que é o nosso foco principal, né. Então a gente viu ali até voltar aqui, eu vou mandar para vocês essa apostila, tá? Se eu esquecer de mandar, por favor, me lembrem aí. Mas nós vimos, por exemplo, setores de classificação de uma empresa, né? Setor primário, secundário, terciário. E aí depois nós vimos alguns exemplos desses tipos de setores. E aí nós vimos o que é essa administração, a evolução da administração e quais as suas ênfases. Deu para perceber que a administração, né, a parte de gerenciamento, de organização, ela é bem profunda. Ela tem muitos campos, ela se ramifica muito, tá? E aí essa parte aqui foi bem importante também, que a gente viu que na organização, no gerenciamento, a gente precisa planejar, controlar, organizar e liderar. E aí nós vimos um pouquinho o que significa cada um desses. Vimos um pouquinho de administração de pessoas, que isso é bastante importante dentro da indústria. Hoje a gente vai começar um pouquinho com o conceito de terceirização. É muito importante isso aqui, na verdade, nas empresas hoje em dia. As empresas estão terceirizando muitos serviços. Inclusive, né, nós que trabalhamos na área mecânica, muitas vezes nós vemos terceirização nessa área, na área de manutenção, ou muitas vezes a gente mesmo pode trabalhar numa empresa que presta serviço terceirizado para alguma outra empresa maior. E, na verdade, algumas pessoas criticam a terceirização, porque você tira da responsabilidade de uma grande empresa de ter funcionários fazendo uma determinada função. Só que, na verdade, a gente sempre tem que olhar quais são as oportunidades que isso gera. Isso gera oportunidade de uma pessoa que tem uma visão de empreendedorismo, de daqui a pouco abrir a sua própria empresa. Então você pode abrir uma empresa que presta serviço terceirizado, começar pequeno, fornecendo o seu serviço, sua mão de obra, o seu conhecimento para uma empresa maior, por exemplo, no ramo de manutenção, né? E depois a ponto que você vai prestando esse serviço, você vai aumentando, você vai ficando mais conhecido e você vai empreendendo mais. Acho que isso é um ponto muito importante hoje que não é muito ensinado na, na parte didática hoje, é da gente não ter aquele foco simplesmente de se formar para se tornar um mecânico, para ganhar uma ou duas promoções, mas trabalhar como funcionário pro resto da vida. Talvez isso aqui pode estudar, né? Pode abrir a cabeça da gente para que a gente possa pensar que não é simplesmente o que pode me gerar um, uma renda, não é simplesmente eu vender o meu tempo, né? Eu posso vender serviço que é prestado pela minha empresa. No Brasil é meio difícil, né? Abrir uma empresa, manter uma empresa é muito complicado. Muitas pessoas têm medo de fazer esse investimento, sendo que não sabe como é que vai ser o retorno. Mas a gente vê que bons profissionais, quando eles fazem isso, eles sempre têm um bom retorno, né? Então, não vejam, né, a questão da terceirização como uma, eh, uma ameaça, né, ao seu emprego, à sua mão de obra,
o seu trabalho. Veja como uma oportunidade, né? De você daqui a pouco ter o seu próprio negócio que presta serviços terceirizados. Isso é uma tendência. E a gente vai ver aqui que a nossa legislação ela permite serviços terceirizados, desde que a empresa não terceirize o serviço principal da empresa, né? Por exemplo, uma empresa papeleira, ela pode terceirizar, por exemplo, serviço de limpeza. Por que que ele pode fazer isso? Porque o foco principal, né, da empresa papeleira não é limpeza, né? O foco dela é fazer papel, é fazer papel higiênico, papel ondulado, papel que seja, né, papel moeda. E o processo de limpeza, ele não é uma parte principal do produto que ela entrega para o cliente. Então, ela poderia fazer esse serviço de terceirização. Só um exemplo aqui. Mas vamos lá, essa apostila aqui que eu vou mandar para vocês, ela é muito boa. Ela explica um pouquinho o que é o conceito de terceirização. Então, terceirização é um processo pelo qual uma empresa transfere para outra a execução de tarefas ou atividades que deveriam ou poderiam ser realizadas pelos seus próprios trabalhadores. Isso ocorre quando a empresa que terceiriza, ela contrata a outra que passa então a executar aquela atividade sob responsabilidade então agora do contratante. É importante mencionar que o processo de terceirização ele ocorre entre duas empresas, aquela que contrata e aquela empresa terceira, ou seja, aquela que vai é, realizar o serviço. É importante salientar que a atividade terceirizada é terceirizada não a empresa ou o trabalhador. Tá? A terceirização em empresas ela pode ocorrer sobre duas formas não excludentes, elas podem acontecer juntas, inclusive. Quando a empresa deixa de produzir bens ou serviços utilizados em sua produção, passando a adquiri-los de outra maneira, e aí ela passa então a adquiri-los de outra maneira ou de outras empresas. E aí o que acontece é uma desativação total ou parcial de um setor ou de um departamento, que ele deixa de funcionar na própria empresa e começa então a passar a ser fornecido esse serviço ou esse produto através de uma empresa terceirizada. A outra forma é a partir da contratação de uma ou mais empresas para executar a tarefa dentro da empresa contratante, as quais eram realizadas antes por trabalhadores contratados diretamente pela contratante, pela empresa maior, vamos dizer assim. Essa segunda forma, ela ocorre muito, por exemplo, em atividades de limpeza, vigilância, manutenção predial, alimentação, entre outros. Nessa relação entre empresas, a terceirização ela integra-se em um processo é, em um processo que resulta em mudanças significativas em termos nacionais e internacionais. Isso pode ser analisado de forma geral na produção de bens e prestação de serviços. Então, só para a gente voltar e deixar bem claro, então a terceirização ela pode acontecer dessas duas formas e são as formas que a gente vê diariamente nas empresas, tá? Que é quando a empresa ela deixa de produzir, por exemplo, uma peça, um componente ou alguma coisa que sirva, por exemplo, para uma montagem do produto final da empresa. Ela pega essa peça, esse componente e terceiriza, né? Ela joga isso para uma empresa de fora fazer esse fornecimento. E aí, o que pode acontecer é a desativação de um setor dentro da empresa. Isso acontece muito e, na verdade, é muito comum disso acontecer, por exemplo, em qualquer tipo de empresa montadora, tá? Ou então a contratação de um serviço, que aí pode ser um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, um serviço de alimentação, que aí uma empresa de fora coloca os seus funcionários dentro da contratante
e esses serviços terceirizados, ele passa a ser fornecido dentro da empresa, tá? Normalmente a gente fala assim, né, funcionário terceirizado, mas na verdade sempre a empresa ou serviço prestado, ele é um serviço terceirizado. Funcionário, ele não é, ele está ali prestando um serviço para a empresa contratante, mas ele é funcionário de um prestador de serviço, tá? Então, normalmente, a gente não que esteja errado a gente falar isso, mas esse é o conceito correto. Toda empresa que terceiriza suas atividades busca como resultado o quê? E quais são, então, as vantagens de uma empresa fazer uma terceirização? Minimização do desperdício, melhoria na qualidade, maior controle da qualidade, aumento da produtividade, agilização de decisões, otimização de serviços, redução direta do quadro de empregados, desmobilização dos trabalhadores para greves e reivindicações e eliminações de ações trabalhistas. Então, são muitas, na verdade, a vantagem que, que as empresas elas têm hoje quando elas contratam um serviço ou uma empresa terceirizada para fornecer que seja uma atividade ou uma peça, um componente, alguma coisa do tipo. A maior delas, né, é a redução do quadro de funcionários diretos da empresa. Por quê? Uma empresa, quanto maior ela for, teoricamente, mais custos ela vai ter com funcionários, né? Funcionários de grandes empresas, eles tendem a ganhar mais do que funcionários de empresas menores. Empresas maiores tendem a ter benefícios e custos indiretos maiores do que benefícios e custos indiretos de empresas pequenas. Então, isso acaba compensando bastante quando você tem essa contratação de uma empresa terceirizada. E qualquer coisa que aconteça com aquele funcionário, né, um funcionário de uma empresa terceirizada, que seja uma ação trabalhista, um acidente, um afastamento, um processo, que seja, a empresa contratante, ela se resguarda de qualquer coisa. Quem vai ter que responder isso é a empresa terceirizada, a empresa contratada. A terceirização, ela apresenta semelhanças nos mais diferentes países, no sentido de que terceirizar inclui um conjunto de inovações tecnológicas e organizações da mesma ordem. Contudo, a terceirização, apesar das características genéricas, ela apresenta em cada país aspectos próprios relacionados a fatores estruturais, conjunturais, nacionais, internacionais, políticos, históricos, culturais, econômicos, entre e outros. E no Brasil, como que começou essa questão da terceirização? Então, como um país capitalista, esse processo de terceirização de produção e de prestação de serviço, isso começou por aqui na década de 70, principalmente em grandes empresas, principalmente empresas multinacionais. Na década de 90, devido à intensificação do fenômeno da globalização, ocorreu uma abertura de forma sistemática da economia brasileira ao exterior, com que fez que surgissem inúmeras mudanças, como a reestruturação produtiva, necessária para atingir metas de produtividade, como a terceirização. E aí no Brasil, através da focalização na produção, busca o aumento né? Toda produção busca aumento de produtividade e qualidade, que já que são fatores de competitividade. E aí foi possível, então, observar que devido à redução de custos de produção, as atividades terceirizadas, elas se tornaram expressivamente grande parte do processo, como se fosse um, principal objetivo. Tá? De, de acordo com empresários, a terceirização é justificada por diversas razões, como a facilidade na gestão empresarial,
minimiza a quantidade de atividades na organização da produção, existe parceria entre empresas na busca de desenvolvimento tecnológico, diminuição da organização dos trabalhadores, através de distribuição de atividades em empresas diferentes e menores, o que dificulta a capacidade de mobilização, facilitando então o controle e o domínio dos movimentos. Isso aqui se faz principalmente através de sindicatos, grandes mobilizações de funcionários. Tá? O processo de terceirização nos últimos anos, ele vem sendo utilizado de forma abrangente em diferentes setores e serviços, o que explica então a importância de determinados procedimentos na contratação desses serviços. A lei trabalhista brasileira, aplicada à terceirização, essa terceirização pode ser realizada em todas as áreas da empresa, desde que definida como atividade meio e não atividade principal, que era o que a gente estava falando anteriormente. Portanto, é importante realizar a identificação das áreas que permitem ser terceirizadas, justificando a necessidade de realizar uma análise criteriosa do contrato social da empresa, no sentido de definir a atividade fim, ou atividade final, aquela que se entrega ao seu cliente. É ilegal a terceirização ligada diretamente ao produto final, ou seja, a atividade fim. Assim, todas as demais poderiam, teoricamente e legalmente, ser terceirizadas. De acordo com a CLT, nesse artigo 581, parágrafo 2º, entende-se por atividade fim a que caracteriza a unidade do produto, a operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades se agreguem exclusivamente em regime de conexão funcional. O que é essa CLT? É a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural. Desde sua publicação, ela já sofreu muitas alterações, visando se adaptar o texto às mudanças que estão acontecendo devido à modernidade. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. A CLT, que faz com que nós trabalhemos hoje em dia debaixo de algumas normas, de algumas leis, principalmente que o empregado ele precisa cumprir em relação aliás, o empregador ele precisa cumprir em relação ao seu empregado e vem sofrendo muitas críticas, né? Isso aqui daria mais uma aula inteira a gente falar de CLT. Talvez a gente faça isso no segundo momento da matéria, que seria mais a questão de normas, porque hoje a modernidade, né, ela vem fazendo com que a CLT ela fique cada vez mais defasada, né? É muito comum hoje, principalmente na classe mais jovem, concordar, né, não ser um problema, trabalhar fora da CLT, ou seja, por exemplo, trabalhar sem carteira assinada. Aí você pode dizer, ah, mas carteira assinada dá uma certa segurança jurídica, uma segurança de saúde. Sim, com certeza. Só que existem países, né, que também protegem o trabalhador, tanto questão de saúde quanto jurídica, e não tem essa burocracia, né, nem tanto de uma CLT quanto de uma carteira de trabalho, onde os funcionários podem trabalhar, por exemplo, por contrato direto entre empregador e empregado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não existe carteira de trabalho nos Estados Unidos. Você trabalha através de contrato, tá? Isso é interessante, né? Mas é claro que é um passo muito grande que o Brasil ele precisa dar ainda. Esse governo, por exemplo, ele está tentando aprovar aí algumas mudanças na carteira de trabalho, por exemplo, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, fazendo não sei se é uma MP ou se é um projeto, uma lei,
não lembro muito bem, que para provar aquela carteira verde e amarela, né? É uma carteira de trabalho com um pouco menos de direitos, mais flexível. O objetivo seria com que os empregadores eles se sentissem atraídos a contratar, por exemplo, jovens através dessa carteira verde e amarela, porque você pagaria menos tributos, você ficaria, né, desobrigado de algumas coisas, o que faria com que o empregador ele tivesse menos gastos em contratar uma pessoa através dessa carteira verde e amarela. Algumas coisas que pode mudar. E, assim, nós tá mudando muitas coisas, né? O mundo está mudando e as relações de trabalho também. Então, a gente vai ter, com certeza, se não agora, mas nos próximos anos, né, mudanças na forma de trabalhar. Alguns exemplos de serviços terceirizados no Brasil que são muito a gente vê sempre, né? Hoje o setor de serviços é o setor que mais emprega no mundo e o setor que mais emprega no Brasil. Em maioria desses setores de serviço, a gente pode definir como empresas terceirizadas, empresas que prestam um serviço para um cliente, uma empresa grande, né? Quando faz essa relação aí, principalmente empresa-empresa, né? Isso é uma terceirização, vamos dizer assim, onde existe essa relação empresa-empresa. Uma delas, a limpeza pública. As atividades relacionadas à limpeza pública foram, entre a maioria das ações e serviços da administração pública e particular, em âmbito municipal, as primeiras a serem terceirizadas. Esse serviço hoje pode ter, eu não conheço aí, mas provavelmente 100% está na mão da iniciativa privada. Especificamente nessa área, a terceirização normalmente vai abranger limpeza de vias públicas, recolhimento do lixo, limpeza, conservação dos estabelecimentos públicos e assim vai. A gente teve outra mudança bem interessante na legislação, essas semanas atrás, ficou conhecida ali como o Marco do Saneamento. É mais uma abertura que o governo ele faz para uma terceirização de um serviço que, que chega, né, que impacta a nossa vida, que é a questão da distribuição de água e também do recolhimento e tratamento de esgoto. Então, é mais uma área que em muitas empresas está na mão hoje do governo e daqui a pouco vai ser terceirizado. O objetivo disso é que quanto mais concorrência você tem e esse serviço ele vai chegar para mais pessoas e por um preço mais barato, né? Principalmente porque nesse caso específico, né, a gente está falando de outra variação aí que a gente tem que tirar o serviço na mão de uma empresa estatal que tem ali a mão do governo, que funciona com funcionalismo público e vai para a iniciativa privada. Só nisso aí a gente tem um ganho muito grande em relação à competitividade e custos, tá? Então essa terceirização ela está acontecendo nesse momento. Questão de saúde. Também a saúde é um dos principais serviços que estão em debate e referente à terceirização. E aí, as empresas, elas podem cortar ou minimizar gastos com a terceirização nas seguintes atividades e setores: área física da empresa, investimentos em instalações, manutenção, água, energia, telefone, softwares, manutenção, substituição e upgrades de equipamentos, aquisição, armazenamento e controle de insumos, problemas com fornecedores, seguros, burocracia, seleção, contratação e demissão de pessoal, questão de RH, encargos trabalhistas, treinamento, todos os benefícios que um trabalhador ele tem através da CLT, que é férias, licença remunerada, 13º, hora extra e assim vai. Problemas sindicais, negociações, greves, problemas judicial com o pessoal. Então, olha quanta coisa uma empresa de saúde
ela pode se beneficiar com uma terceirização. E depois a gente, não vou parar por aqui hoje, porque essa parte de organização do trabalho ela é bem extensa. Acho que a gente já fez aí uns 35 minutos de aula, mais ou menos. Mas essa questão de estrutura organizacional ela é bem grande. Então, isso aqui é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai conseguir identificar as estruturas organizacionais utilizadas pela empresa, reconhecer a partir de organogramas as relações funcionais, os fluxos de autoridade e responsabilidade e as funções organizacionais existentes na empresa, reconhecer a importância dos fluxogramas, identificar os símbolos utilizados na confecção. Inclusive aqui eu vou pedir um trabalho para vocês, que vai ser, vocês desenhem, pode ser na mão, pode ser no Excel, pode ser através de um software aí de computador, e vocês desenham o fluxograma de produção da empresa que vocês trabalham, ou do setor que vocês trabalham ali, da manutenção, ou para quem trabalha em escritório, um fluxograma do processo de trabalho que você faz, tá? Mas eu explico isso direitinho na próxima aula. Conhecer os princípios fundamentais da administração. Aí essa parte aqui eu não depende do tempo, mas aí já é uma parte bem mais técnica da administração, mas até a gente conhecer aqui, ó, essa questão dos fluxogramas, com certeza eu vou passar para vocês. Ok? Então, por hoje é isso a nossa aula, pessoal. Obrigado aí pelo, pela aula. Então, a gente se vê. Beleza? Abraço.